diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bom, só até aqui existem dois destinos. Um cruel e terrível, dois destinos eternos. Um cruel e terrível e outro muito além do que se pode sonhar de tão bom que é. Mas para entender o porquê desses dois destinos, por que tem um destino ruim e um destino bom para as pessoas, nós temos que voltar lá no início de tudo, onde Deus criou a humanidade, criou todo mundo, e aí entender o que de fato aconteceu. Desde a criação de tudo, Deus queria que a humanidade conhecesse somente o bem. Mas Adão e Eva, em sua curiosidade, decidiram conhecer o mal quando experimentaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, o Espírito Santo destacou algumas coisas que nós precisamos, nesse primeiro momento da mensagem, entender, que é o quê? O que é o mal, de fato. O que está, ou melhor, quem está por trás do mal, de todo o mal, e o que é pior do que o mal. Mas tu só veio falar do mal, do que é mal? Eu não vim pegar a palavra do mal, não. Fica tranquilo que essa é a palavra de Deus mesmo. Mas, por isso eu peço que você preste muita atenção e não permita que o inimigo venha fazer a sua mente voar para outro lugar, pensar em outras coisas e esquecer de tudo. Não. Esquece sim, esquece de tudo nesse mundo. Agora, nesse momento, presta só atenção na palavra que o Espírito Santo quer falar nos nossos corações. Por quê? Porque ele quer nos conduzir para o céu. Bom, o que é o mal, afinal? O mal é o pecado. Quando o pecado ele entra no mundo, a morte entra. Então, o mal entra. A morte é boa? Não, a morte é ruim. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Tem um ditado que diz assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Por quê? Porque a morte não é boa, a morte é ruim. E é tão ruim que tem a morte física e espiritual. E quando alguém passa pela morte física, estando morto no espírito, aí esse alguém, ele sofre o dano da segunda morte, que é ainda pior. O Senhor Jesus, ele disse em João 8,34, assim, ó: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Mas todos nós somos pecadores, então somos... Não, não é assim. Aquele que vive no pecado, que se submete à vontade do pecado, à vontade própria, é escravo de si mesmo, é escravo das próprias vontades, escravo do pecado, dos seus próprios pecados. E aí Romanos 6,23 vai dizer o seguinte, que o salário do pecado é quem? É a morte. A morte é boa? Ela não é má? Então, o mal é o pecado. Então aqui nós definimos o que é o mal. Deus odeia o pecado. O que é mal aos olhos do Senhor? É o pecado. Aqui nós definimos o que é o pecado. Mas Deus é fiel, porque desde o início ele disse a Caim o quê? Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. Tu vai pecar? Vai. Tu pecou, tu caiu, aconteceu. Não desista. Não desista. Nós, seres humanos, temos um problema muito sério. A gente aponta para o outro assim: não, você caiu. Tu não tem direito de levantar, não. Porque você caiu. Tu não podia cair. Quer dizer, se o pastor, Deus me livre, guarde, mas se o pastor um dia cai, o pastor caiu, o pastor não tem direito de levantar? Não, mas porque você era pastor, ele tem que ficar caído aí agora. Agora você está condenado. Não é assim, não. Nós temos que tirar isso de dentro de nós. E como é que tira isso de dentro da gente? Se arrependendo, entregando a vida para Jesus de fato. Deixando Deus trabalhar na nossa vida. Porque quando a gente desiste, aí eu abraço. O lutador, quando ele perde uma luta, né? Perdeu a luta, ficou com a cara toda arrebentada. Então acha que ele desiste de lutar? Não, ele vai lá e pede revanche. Vai lá, pede revanche. E se ele perder de novo, pede outra até ele conseguir quebrar a cara do adversário. Não estou dizendo que a gente vai quebrar a cara dos outros, mas é assim que funciona. Olha o que a palavra de Deus nos mostra em Miqueias. O profeta Miqueias, no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó: ainda que eu tenha caído,
levantar-me-ei, ainda que eu esteja em trevas, o Senhor é a minha luz. Se eu cair, eu vou me arrepender, eu vou sofrer as consequências do meu pecado, mas eu não posso desistir daquilo que Deus tem para mim. Não desista daquilo que Deus tem para você. E quem está por trás do mal? Porque nós já definimos o que é o mal, e quem está por trás de todo o mal nesse mundo? A resposta é até óbvia, é o diabo. O diabo é que está por trás de todo o mal. Porque quando Satanás, ele tenta Jesus, ele vai lá, ele vai tentar Jesus, o que ele fala? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas o diabo tem alguma coisa para dar para Jesus, para falar se prostrado me adorares? Se a gente for analisar, Deus, quando criou Adão, colocou tudo na mão dele. Adão estava dominando o mundo todo, rebentou, rei sobre tudo. Só que aí o Adão vai lá e dá mole, porque a Eva foi enganada pelo diabo, foi enganada pela serpente, que aí comeu o fruto da árvore que Deus deu a ordem para não comer, e deu para Adão. Adão, sabendo que não era para comer, por que você comeu? Não era para comer, então lá que sai. Não, mas ele foi lá e comeu também, na curiosidade. E a curiosidade, como diz o ditado, a curiosidade matou o gato, mas matou o homem. Matou o homem no Éden, tirou o homem do Éden. Por quê? Porque quando Adão comeu aquilo ali, ele pegou o reino que Deus entregou na mão dele e entregou na mão de Satanás. Por isso, Satanás, quando tenta Jesus, ele vai dizer o seguinte: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus olha para a cara do diabo, ele deve ter falado, ou pelo menos deve ter pensado, mas tu é muito abusado. No fim da história, o que acontece? Jesus vai lá, pega tudo de volta, porque é dele. Pegou tudo de volta? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Mateus 28, 18, a palavra de Deus vai dizer assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: me é dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Não tem doença, não tem morte, não tem diabo, não tem problema, não tem muralha, porta fechada, não interessa. O que acontece? Não interessa. É me dado todo o poder. Jesus é comigo. Se eu estou com ele, então acabou. Eu sou invencível. Pô, mas eu estou perdendo, tô apanhando. Eu só estou apanhando pela vontade permissiva de Deus, mas eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu vou vencer. Isso aqui faz parte da luta. Quando o cara entra na luta, ele dá um soco, toma outro, defende um, bate aqui, bate lá. Não adianta. A luta é isso. A luta é isso. Então, quando a gente está na luta, pô, parece que não vai passar, parece que eu estou perdendo. Não está perdendo, vai vencer. Em nome de Jesus eu vou vencer. Por que eu vou vencer em nome de Jesus? Porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. E Jesus, ele descreve em detalhes o ministério do diabo, quando ele diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus, Deus enviou Jesus, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então aqui, já definimos e já sabemos que o agente do mal está derrotado. Só deixa o derrotado se levantar na tua vida se tu quiser. Só deixa o derrotado se levantar na tua vida se tu quiser. E o que é pior do que o mal? Nós definimos o que é o mal, que é o pecado. O agente do mal é o que está por trás de todo o mal, que é o diabo. Mas tem uma coisa que ainda é pior do que o mal e pior do que o diabo. O que é pior do que o mal e pior do que o diabo? É o inferno. Já diz a canção, né? Porque pararam de falar do céu. Sabe por que pararam de falar do céu? Pararam de falar do céu, começaram a falar de bênção, de vitória, de conquista, e disso e daquilo. Fala de tudo, de relacionamento, casamento, mas não fala do céu. Porque se tiver que falar do céu, tem que falar do inferno. Porque são dois caminhos. Se tiver que falar do céu, vai ter que falar do inferno. Se tiver que falar do que é bom, vai ter que falar do que é ruim. Se tiver que falar do que é doce, vai ter que falar do que é amargo. E algumas pessoas não gostam de ouvir falar de inferno. Porque as pessoas não querem ouvir falar de coisa ruim. E alguns pregadores, alguns líderes, colocam o inferno como se fosse uma fantasia bíblica, uma alegoria, entendeu? Que não é real. O céu é real, o inferno não. Isso é perigoso. A pessoa que mais falou do inferno na Bíblia foi o Senhor Jesus.
E algumas de suas parábolas, ele descreveu o inferno em detalhes. Na parábola do rico e o Lázaro, que nós lemos agora, os dois destinos, olha só, o Lázaro morre, o rico morre, e o rico, quando morre, ele logo aparece no Hades. Ele ergue os olhos já estando em tormento. Sabe o que isso nos mostra nesse texto? A pessoa que morre com Jesus não tem paz. O rico morreu, quando fechou o olho, deu o último suspiro, ele já ergueu o olho lá, já estando em tormento aonde? Num lugar de tormento, no Hades. E Jesus falou em outras passagens, Jesus diz que lá é um lugar de trevas e que há pranto e ranger de dentes. É tão ruim, é um lugar tão ruim que há pranto e ranger de dentes. Aí, eu vou ainda além. O Senhor Jesus, né, quando ele falou, ele ainda detalha ainda mais, né, dizendo que tem atormentadores. Tem uma parábola de Jesus que diz que será lançado nas trevas exteriores e será entregue aos atormentadores. Lázaro, ele vê o rico quando morreu, ele levantou os olhos no Hades, estando em tormento, né? Ali é um lugar horrível de tormento, pranto, ranger de dentes. E o pior, ele vê Lázaro no seio de Abraão. Quem vai para lá? Ele lembrou de Lázaro, sabia quem Lázaro era, sabia quem Abraão era. Quem vai para lá? Quem vai parar no Hades? Vai para lá consciente das escolhas que fez. Vai para lá consciente do que rejeitou, e a quem rejeitou não tem segunda chance. Não tem segunda chance. E aí fica complicado. O Hades é um lugar tão ruim, tão tenebroso. O Hades é o inferno. É um lugar tão ruim, tão tenebroso, que eu posso dizer que é o pior, deve ser o pior lugar do universo. Porque é tão ruim que Jesus ele vai dizer o seguinte: se o teu pé te escandaliza, corta ele fora. Entra no céu com a perna só, com o pé só. Se o teu olho te escandaliza, arranca ele fora e entra no céu com o olho só. Não é para você arrancar uma mão, arrancar um pé, arrancar o olho, não está falando disso. É para você tirar o pecado da sua vida, para você tirar aquilo que te afasta de Deus, para você tirar aquilo que está roubando você da presença de Deus, para você tirar da sua vida amizades, pessoas, coisas, pessoas, relacionamentos, sentimentos, apego, pai, mãe, filho, ao que for, que não está deixando você se entregar totalmente a Deus, que está roubando você da presença de Deus, rouba a tua paz, rouba teus pensamentos. Jesus falou que é melhor perder um pé, é melhor perder um olho do que ir para lá. É um lugar tão ruim, que Jesus falou: é melhor tu ir sem pé pro céu, melhor tu ir pro céu com um olho só, faltando um olho, mas você não vá de jeito nenhum pro Hades. Não vá parar lá não. E aí a gente vê as pessoas, né? Quantas vezes a gente vê pessoas passando por acidente, doença, processos delicados, terríveis, que chega a doer na nossa alma só de ver. É Deus dando oportunidade, mostrando o fim do túnel para ver se a pessoa busca a luz. Às vezes Deus mostra o fundo do poço, que é para a pessoa buscar a luz. Porque se não buscar, já era. O diabo colocou na cabeça das pessoas que o céu é chato, que o inferno é que é bom. O inferno tem churrasco, tem mulher, tem cerveja, tem pagode, e tem tudo, e o samba come solto, tá todo mundo lá. O inferno não é a escola de samba, não. O diabo inventou essa história e o povo comprou bonito. Eu vi até o Zeca Pagodinho falar isso na televisão. Na televisão não, na rede social. Cara, preferi ir pro inferno não, porque o céu é chato. Tá pensando que o inferno vai ter pagode, cerveja, churrasco? Misericórdia. Jesus disse que lá é um lugar tão ruim que é melhor tu entrar no céu sem pé, sem olho, para você não ir parar lá. Olha, eu acredito que o maior sofrimento que um ser humano pode ter no universo inteiro, o maior sofrimento que a pessoa pode passar é ir parar nesse lugar. Porque quem tá lá nunca mais vai ter uma chance com Jesus. Pode chorar, espernear, gritar, berrar, clamar. Deus não ouve oração do Hades. Deus não ouve oração do inferno. Parou lá, já era. Se der um último suspiro nessa terra e for parar lá, acabou. Já era.
E o pior, e que o juízo, para a pessoa que vai parar no Hades, o juízo ainda aguarda, porque aquele lugar terrível que Jesus falou para você perder um pé, perder um olho, mas não ir para lá, é um lugar tão terrível, mas ainda tem um lugar pior do que ele. Porque o Hades é a antessala de um lugar ainda pior, porque depois que Jesus voltar e quando ele julgar os mortos e os vivos, aí vai ser pior ainda, porque ele vai tirar quem está dentro do Hades e ainda vai pegar junto com o diabo, com os demônios, todos eles, vai jogar todo mundo num lago de fogo. E lá é pior do que o que é conhecido como inferno agora. É pior do que o Hades, o lago de fogo. Bom, o Jonathan vai falar só do inferno? Não vou falar só do inferno. Deus, quando criou Adão, ele criou Adão em corpo, alma e espírito. Ele criou Adão perfeito, em perfeição. Porque tudo que Deus faz é perfeito, é bom. Mas Adão pecou. E no momento que ele pecou, no momento que ele peca, ele agora está sujeito à morte física e à morte espiritual. E toda a sua geração, todos os que vieram dele, toda a sua geração, todos os seres humanos que nasceram depois, já nasceram pecadores. Quer dizer o quê? Que nós, quando nascemos, já nascemos em pecado. Romanos 3,23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pô, mas aí, quando a gente nasce, a gente já nasce pecador, e você vai entender por quê. Da tridimensionalidade do corpo humano, do ser humano, melhor dizendo, as 3 dimensões do ser humano, que é corpo, alma e espírito. O corpo, nós temos o corpo, que é como se fosse um veículo. Com ele nós nos movimentamos, comemos, andamos, dormimos, falando, fazemos tudo com esse corpo que nós temos. Ele funciona como meio de transporte, meio de comunicação. Mas o corpo, ele não sente nada. Quem sente é a alma. Porque a alma é que é a sede dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Quando a gente faz isso aqui, quem está sentindo o toque é o corpo, não é a alma. Por que é a alma? Porque se a alma te escola do corpo, você morre. Você estando morto, você não sente mais nada. Está entendendo o mistério? E o espírito? Porque nós temos corpo, alma e espírito. Quando nós nascemos na condição de geração de Adão. Então, quando nós nascemos com o corpo, nascemos com uma alma, mas o espírito que está dentro de nós, o espírito em nós, está morto, por causa de Adão. Mas Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 15:45, ele vai dizer o seguinte: assim também está escrito, que o primeiro homem foi feito alma vivente, mas teve um segundo Adão. O segundo Adão foi feito espírito vivificante. O que isso quer dizer, pregador? Isso quer dizer que só Jesus pode pegar você, transportar da morte para a vida. Só Jesus pode pegar você, transformar o teu espírito morto em um espírito vivo, através do que? Do Espírito Santo. Talvez você vai dizer assim: eu tô cansado de saber disso. Tu tá cansado de saber disso, mas tu tá igual um zumbi, vivo por fora, mas tá morto por dentro. Talvez tu tá cansado de saber disso, mas tá igual os fariseus, sepulcro caiado, enfeitado por fora, mas por dentro só Deus está vendo a podridão que tá. Mas tu tá me criticando? Não tô criticando não. A palavra que está sendo pregada é para salvar a nossa alma. Não só a sua, mas também a minha, a nossa alma. Satanás sabia de tudo. Tá dizendo, eu sei de tudo isso. Satanás sabia de tudo, mas está condenado. Sabia de tudo e estava no céu. E agora? Está condenado ao lago de fogo. Talvez tu tenha anos de igreja, mas a tua experiência com Deus não passa de um arrepio. Tá igual o ímpio quando vem no culto. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que é descrito como quem rejeita a vontade de Deus na vida dele. O ímpio ainda chega a ser complicado, porque é o seguinte: o ímpio, ele tem um conhecimento, sabe que Deus existe, a gente prega para eles, mas eles insistem em continuar vivendo aquela vida que eles querem. Isso é impiedade. Talvez você venha no culto igual o ímpio, porque você está insistindo em viver a vida do teu jeito, está insistindo em levar as coisas no teu modus operandi, não no de Deus. Aí sabe o que acontece? Acontece contigo igual acontece no ímpio. Porque quando o ímpio vem no culto, muitas das vezes ele senta, ele escuta o louvor, e o louvor é bonito, porque o louvor ele mexe com as nossas emoções, então o louvor ele entra no ouvido, para na alma.
Às vezes vai haver um testemunho forte, sabe? Impactante, entra no ouvido e para na alma. Mas quando a palavra de Deus está sendo pregada com poder, unção e verdade, não por quem está pregando, mas por causa daquele que está descendo a unção, sabe o que acontece? A palavra de Deus, ela atravessa o que, pregador? As dimensões físicas e espirituais, atravessa o tempo, o espaço e a existência. Como é que você pode provar isso? Hebreus 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Sabe o que quer dizer? Deus conhece, a palavra sabe. Não sei o que você está passando, mas a palavra que está sendo falada aqui está batendo na tua orelha, está entrando para dentro de você, ela está atravessando as tuas dimensões, corpo, alma e espírito, e está mexendo dentro de tudo, mexendo nas tuas estruturas. Eu não estou sentindo nada. Água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Talvez tu vai levantar daqui e vai dizer: essa palavra não foi para mim. Amanhã tu vai vir de novo, e depois tu vai vir de novo, porque esse teu coração duro aí não vai ficar duro pro resto da vida, não. Se você vier, a água bate, ela vai batendo, água mole, pedra dura, tanto bate, até que entra, meu. A palavra entra. Comigo foi assim. Quantas vezes eu não sentei, cruzei os braços e falei assim: tô cansado de saber disso. Quer dizer que se você crê na palavra, a palavra te cura, a palavra liberta, a palavra santifica, a palavra, ela te alimenta, porque ela é o pão. A palavra te sustenta na fraqueza, te sustenta na angústia, te sustenta nos teus piores momentos, te sustenta quando tu tá triste, te sustenta quando tu tá caído, porque a palavra, ela sustenta, ela impulsiona, ela direciona, a palavra ensina, a palavra educa, é a palavra de Deus. A palavra tem o poder de mudar a história da vida de uma pessoa. Mas não só da vida de uma pessoa, ela pode mudar a história da vida de uma pessoa, e através de uma pessoa mudar a história da vida de uma família, através de uma família mudar a história de um bairro, através de um bairro mudar a história de uma cidade vai mudar o mundo, porque o evangelho começou em Nazaré e atravessou o mundo, atravessou eras. O que o Senhor quer dizer com essa palavra? Que o Espírito Santo está dizendo aos nossos corações: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pô, mas até agora tu só falou do inferno. Aperta o cinto, segura que vem coisa por aí. Vem coisa boa por aí. E ainda tem muita coisa boa ainda para você ouvir. Primeiro eu tenho que te falar do que é amargo. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia para ele. Quando Deus abre a boca e libera a palavra, ela não volta vazia. A palavra saiu da boca de Deus em Gênesis 1. Lá no primeiro livro da Bíblia, Deus enviou a palavra. Ele disse: haja. A palavra foi lá e criou tudo. A palavra criou a luz, a palavra foi lá e criou. A palavra depois, o verbo se fez carne. Aí a palavra se fez carne, ela habitou, tabernaculou em forma humana. Ela habitou no meio de nós, dos seres humanos. A palavra veio, ensinou, pregou. A palavra morreu, a palavra ressuscitou e venceu a morte, venceu o pecado, o inferno, o diabo e tudo que tem direito. A palavra subiu aos céus. A palavra sentou à destra de Deus Pai. A palavra enviou o Espírito. O Espírito da palavra, quando veio, guardou essas escrituras, levantou pregadores, incendiou corações, transformou vida, e ao longo dos anos, até chegar aqui, a palavra está entrando aí no teu ouvido agora. A palavra está atravessando as 3 dimensões do que você é feito. A palavra não vai voltar vazia. Sabe por que ela não vai voltar vazia? A palavra não vai voltar vazia, porque a palavra que subiu ao céu e sentou à destra do Pai, a palavra vai descer, vai buscar a igreja. Vai buscar a igreja, mas ela não vai voltar vazia. Mas enquanto isso não acontece, quem faz, a gente é que parte em direção à palavra. Mas deixa eu te falar um pouco do céu. Apocalipse 7:9, olha só o que vai dizer Apocalipse 7:9. Ó, depois destas coisas, eis que uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas
com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Olha só, olha como é que... Agora é a coisa boa. Deixa eu te falar como é que é o céu. Se você não quer estar no meio dessa multidão aí contigo mesmo, mas eu quero estar. Eu já marquei o compromisso. Não sei o dia, não sei a hora, mas de uma coisa eu já dei certeza a Deus e aos anjos: eu vou estar lá. Aleluia. Apocalipse 21, 3 e 4 vai dizer assim, ó: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus será com eles, e será seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já estão passadas. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, não haverá. A palavra de Deus vai dizer, Apocalipse 22, 5, e não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Sabe o que Jesus ele falou? Sabe o que Jesus ele falou para o ladrão, quando o ladrão se arrependeu ali no último momento de vida, pendurado na cruz do lado dele? O que Jesus falou para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Tem um paraíso aguardando por você. Tem um paraíso aguardando por mim. Agora só toma posse do paraíso quem luta por ele, porque o céu é tomado à força. A força? Como é que é isso? Vai entrar lá na mar? Não. A força, você vai ter que lutar contra o seu próprio eu para poder entrar lá. Você vai ter que lutar contra a sua própria carne, porque a sua carne, o seu eu quer ir para o inferno. A nossa vontade humana, a nossa natureza é ir parar no Hades. Mas nós temos que lutar para ir para o céu. Paulo vai dizer, Romanos 8, 18, porque para mim tem por certo que as aflições do tempo presente não são nem para comparar, nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O profeta Isaías, quando viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, a glória de Deus ardendo em chama, os serafins ardendo em chama, porque são anjos de fogo, clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Olha, eu não sei você, mas se tu não gosta de dar glória a Deus, não sei o que tu quer no céu, não. Se tu não gosta de dar glória, tu não vai aguentar ficar no céu, porque os anjos, os serafins, eles ficam lá o tempo todo. Os anjos ficam o tempo todo lá, e lá eles ficam lá, Santo, 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 e um falando no ouvido do outro: Santo, Santo, porque eles não estão clamando para Deus, estão clamando um para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo. Os serafins, eles tinham 6 asas. O profeta Isaías, ele vai dizer que eles tinham 6 asas, né? E com 2 cobriam os olhos, né? Cobriam os olhos porque não sou digno de olhar para ele. Cobriam os pés, não sou digno de estar diante dele. Com as 2 que voavam, não posso ficar parado diante desse Deus tão glorioso. Isso é muito legal. Então, por que nós pensamos em desistir? Se tudo que nos espera é tão bom. Aí eu me lembro de um louvor que vai dizer o seguinte: quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Né? Deixar todos os planos, largar tudo para lá. Eu não sei cantar não, mas é mais ou menos isso. Jeremias, ele pensou em desistir, ele queria desistir. Ele queria desistir porque ele não aguentava mais. Teve um momento que ele falou para o Senhor: Senhor, chama outro, usa outro, porque para mim não dá mais. Eu não vou mais falar para esse povo. Eu não aguento mais ser ridicularizado. Eu não aguento mais passar por isso, apanhar e isso e aquilo. Só que aí Deus começa a falar com ele. Depois que Deus fala, Jeremias vai dizer assim, né? Primeiro ele diz assim, ó, olha o que Jeremias vai dizer. Jeremias 29 vai dizer assim, ó: não me lembrarei mais dele. Está falando de Deus. Nem falarei mais o seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardendo, encerrado nos meus ossos, e estou cansado de sofrer e não posso mais. Jeremias queria parar. Jeremias, ele não estava mais aguentando, mas um fogo começou a arder dentro do coração de Jeremias. Pô, ele queria parar, ele queria desistir, mas um fogo estava ardendo dentro dele, encerrado até os ossos.
Por quê? Porque não é para desistir. Sabe o que isso quer dizer? Tá doendo? Adora. Tá sofrendo? Adora. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou. Vai. Eu não vou orar. Vai. Não vou pegar a palavra. Vai. Tu não é teu dono. Nós nunca fomos donos de nós mesmos. Nunca. Desde o momento que nós nascemos, nunca fomos dono do nosso próprio nariz, igual o mundo diz que eu sou dono do meu próprio nariz. Nunca fomos dono do nosso próprio nariz. Nós só fomos dono do nosso próprio nariz por um segundo, só para poder falar assim: eu aceito esse Deus maravilhoso, entrego a minha vida para Jesus. Só para isso que nós tivemos escolha. Porque no resto, nós nunca fomos donos de nós mesmos. Por quê? Porque se a gente não entrega a vida para Jesus, a gente vive na vida de pecado. E quem vive na vida de pecado, Jesus falou o quê? Que quem vive no pecado é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, quem é escravo não é dono de si. Então, antes de conhecer Jesus, nós nunca fomos dono de nós mesmos. Depois que nós levantamos a mão para Ele, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Então a vida não é tua, você não é dono de si. Por quê? Porque Ele é teu dono. Tem um povo aí que anda querendo empoderar os outros. Tu pode, tu consegue, tu vai. Isso aí, palavras motivacionais, né? Parece legal, não, mas não é não. Sabe por quê? Porque é pro cara levantar o calcanhar contra Deus, achando que pode, achando que faz, que acontece, que é o bom, que é isso, que é aquilo. Que aí não é lá grandes coisas não. Por quê? Porque o Evangelho diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso nele, sozinho eu não posso nada. Jesus falou assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Então que história é essa de que eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço, eu sou e não sei o que? Não, tu não pode nada, quem pode é Ele. Tu não é nada, quem é Ele. E se tu quiser ser alguma coisa, tem que ser nele. Porque se você quiser viver, tem que ser do jeito dele. Como é que eu vou viver do jeito dele? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se não for assim, vai sofrer o dano da segunda morte. Mas é assim que tem que ser? É, porque você tem um dono. Você não é dono de si. Ou você é escravo do pecado, e ele é teu dono, o diabo é teu dono. Ou você é filho da obediência, obedece a palavra de Deus, e Cristo vive em você. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí Malaquias vai dizer o seguinte. Lá em Malaquias tem uma palavra que vai dizer o seguinte: que os que temem ao Senhor, há um memorial diante deles. Há um memorial diante dos que temem ao Senhor. E diz assim: eles serão meus, diz o Senhor. Ou seja, você não é dono de si. Tu não pode desistir, tu não pode parar, tu não pode largar tudo, não pode entregar carteirinha, não pode desistir, não pode. Por quê? Porque o dono não falou que pode. Só vai se Deus mandar, vai se Deus mandar, fica se Deus mandar, é se Deus falar que é, não é se Deus falar que não é. Por quê? Porque há um memorial. Há um memorial. Satanás e os demônios, quando olham pra gente, eles olham e vê o memorial escrito. E o que está escrito nesse memorial? Condenação cancelada. Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Enquanto Paulo e Silas estavam lá na prisão, eles estavam adorando. Tu acha que eles queriam estar na prisão? Não, mas foram parar lá por causa do Evangelho. Enquanto eles estavam lá dentro da prisão, estavam louvando, estavam adorando. Terremoto aconteceu. As cadeias tudo caíram. E eles não saíram de lá. Sabe por quê? Só para ganhar uma alma. Porque se quisesse ter saído, saía. Era só sair andando. O que é tão grandioso nessa passagem? Entenda. Enquanto você louva. Tá doendo? Vai louvando. Tá triste? Vai louvando. Adora. Tá ruim? Adora. Porta fechada? Adora. Estão me batendo? Adora. 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 Porque enquanto a gente adora, cadeias vêm ao chão. Deus sabia quem era eu, quem era você, quando desde antes da gente nascer. Sabia do que nós somos feitos. Deus sabia quantas vezes eu ia cair. Deus sabia quantas vezes você ia cair. Deus sabia quantas vezes a gente ia cair até ficar firme de pé. Salmo 139:16 vai dizer o seguinte: os teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Em Gálatas 1:15, Paulo vai dizer o seguinte: mas quando aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe,
me separou e me chamou pela sua graça. Para quê? Para revelar o seu Filho em mim. Você entendeu? Não entendeu? Eu vou explicar, eu vou falar de novo. A graça é para revelar o Filho. O Filho, na tua vida, na minha vida, tem que revelar Jesus. A nossa vida tem que revelar Jesus. Deus sabia quem era você. Deus sabia quantas vezes tu ia cair. Não adianta tu ficar aí choramingando o que fez, aconteceu. Bola para frente. Levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos em frente. É assim que tem que ser. Sabe o que a gente não pode ficar? É à beira do caminho. Eu me lembro da pregação do pastor Juarez, que ele falou que nós não podemos ficar à beira do caminho, igual ficou o Mefibosete, né? À beira do caminho, né? Não podemos ficar à beira do caminho. Não podemos ficar de modo nenhum à beira do caminho. Temos que nos levantar e seguir. Amém? Já estou terminando. Deus sabia quem era eu, sabia quem era você. E se ele sabia de tudo que nós ia fazer, Deus sabia até que Lúcifer ia fazer o que fez. Pô, mas se Deus sabia que Lúcifer se tornaria Satanás e que Adão criaria, que Adão cairia condenando uma raça inteira, condenando a raça humana toda, a morte espiritual, morte física e espiritual. Se Deus sabia que Adão ia fazer isso, que o diabo ia fazer isso, se Deus sabia que eu ia ser do jeito que eu sou, então por que ele me criou? Deus viu a mim, Deus viu a você, desde antes da criação do mundo. Jesus podia ter salvado a si mesmo, porque o Cordeiro já estava preparado desde antes de Adão pecar. Jesus ele já estava preparado para descer e entregar a vida dele, desde o momento que Deus criou, desde antes do momento da criação. Só que é o seguinte, Jesus ele podia ter salvado a si mesmo, ele podia ter descido da cruz, podia ter destruído tudo ali só com o assopro da boca dele, porque ele pode. Mas ele decidiu nos amar, sangrar até a última gota e olhar o corredor da história, enquanto ele estava lá pendurado naquela cruz, olhar o corredor da história, ver o Johnny aqui, ver o Johnny, quantas vezes o Johnny caiu, quantas vezes o Johnny pecou, quantas vezes o Johnny aprontou, quantas vezes o Johnny foi rebelde, vacilou, quantas vezes, mas ele olhou e falou assim, eu sei que o Johnny vai fazer, eu sei que ele vai me trair várias vezes, mas se ele insistir em ficar de pé, se você insistir em ficar de pé, se nós insistirmos em permanecer de pé, vai cair, levanto, cair, levanto, cair, levanto. Se nós insistirmos em ficar de pé, cada vez que levantar, vai levantar mais forte. O Senhor falou, cada vez que levantar, vou levantar mais forte, até não cair mais. Deus olha o potencial. Deus olha o potencial que Ele colocou em nós, de decidir mudar o rumo da nossa história. Foi Deus que colocou isso dentro de nós. Como? Como que a gente muda então? Vamos mudar o rumo da nossa história. Como é que a gente muda? Entrega a vida para Jesus, sem reserva, sem devolução. Ah, mas eu já aceitei Jesus há 30 anos atrás, ou eu aceitei Jesus há 15 anos atrás, eu sou de ministério, eu sou consagrado, eu sou isso, sou aquilo. Não interessa. Quantas vezes tu entregou a vida para Jesus? Eu entreguei uma vez só e nunca mais saí da presença dele. Amém. É isso mesmo? Você não saiu da presença dele ou não saiu da igreja? Porque a gente tem mania de entregar, Jesus, eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Mas aí daqui a pouco a gente vai lá, pega a vida de volta da mão de Deus e vai viver ela do jeito que a gente quer, achando que estamos na mão de Deus. Não, fazendo a nossa própria vontade. Sem reserva e sem devolução. Nós não podemos ter reserva com ele. O diabo, ele queria tomar na marra. Ele queria na marra. E o que ele queria na marra? Ele queria sentar no trono de Deus, tomar o lugar de Deus. O que o diabo queria sentar no trono, ele queria um trono semelhante ao de Deus, ser semelhante ao Altíssimo. O que o diabo queria na marra, Jesus prometeu dar de bom grado. Olha o que ele falou em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Tem que fazer o quê? Entregar sem reserva. Entregar sem reserva. Chega num ponto que o avião vai decolar, e quando o avião vai decolar, né, tem uma certa distância que ele ainda pode parar. Eu acho que é a tal do V1 e V2.
Depois que ele passa do V1 e entra no V2, não tem mais como parar, não tem como retroceder, não tem como, só dá para decolar. Se tentar frear, explode, acidente, dá problema. Só tem um jeito, decolando. Hoje aqui nós chegamos no V2. Só tem um jeito, ou decola ou bate, ou decola ou nada. Nós passamos do V1, nós já passamos do V1. O tempo agora é princípio de dores. Não sei se nós estamos no princípio de dores no início, no meio ou no fim. Sei que depois do princípio de dores, pelo que nós estudamos da palavra de Deus, vem a grande tribulação. Mas a tribulação, a igreja não vai passar por ela. Quer dizer que ao final do princípio de dores, o Senhor Jesus vai buscar a sua igreja. Tu quer ficar por aí? Ou decola agora, ou fica aí. Ou decola agora, ou já era. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: eu estou à porta e bato. Ah, mas eu tenho 20 anos de igreja. Eu estou à porta e bato. Esse pregador começou ontem. Eu estou à porta e bato. Ah, mas eu sou consagrado, eu tenho ministério, eu estou à porta e bato. Ah, mas foi o pastor que errou comigo. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Quer cear com ele? A hora é essa. Eis que estou à porta e bato. Entrega agora sem reserva. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei:
que eu